Agora, vamos falar sobre o personagem que eu considero o maior estadista brasileiro, que é Dom Pedro II. Certamente, Dom Pedro II, primeiro, ficou no Brasil com 5 anos de idade, já tinha perdido a mãe, que havia morrido, e o pai, Dom Pedro I, que teve que voltar a Portugal para salvar o trono para Dona Maria I e conduzir a Revolução Liberal em Portugal. Então ele ficou aqui com 5 anos de idade, primeiro uma tutoria rápida de José Bonifácio, e logo depois, você bem falou a importância da educação, né? E Dom Pedro II foi sempre uma pessoa apaixonada pela educação, pelo aprendizado, pelo estudo, herdou isso talvez da mãe e também desse desejo do paterno, né? Sim, ele não teve convivência com a mãe, porque ele nasce em dezembro de 25, a mãe morre em dezembro de 26. Ele não vai ter lembrança dessa mãe. A lembrança da mãe é uma lembrança material. Isso é interessante que quando ele... No livro Dom Pedro II eu trago isso, que quando viajantes estrangeiros estão no Rio de Janeiro e acabam visitando ele no Palácio São Cristóvão, ele os recebe para jantar perto da onde era o gabinete de mineralogia. Ele faz as pessoas passarem pelo que a mãe deixou para ele no palácio. Isso é uma lembrança muito querida da mãe. Em compensação, o pai, ele vai embora em 7 de abril, ele abdica, fica mais um pouco no Rio de Janeiro, depois vai embora para a Europa. Só que a quantidade de cartas que ele escreve para o filho é enorme, e ele guardou essas cartas, tanto que essas cartas estão até hoje no arquivo, que era dele, que hoje está no Museu Imperial em Petrópolis. E você percebe a quantidade de conselhos que o pai dá, não só na questão da educação, de cobrar a educação, de querer que ele estude com afinco e tal, mas a quantidade de conselhos políticos. Ele não está escrevendo para uma criança de 5, 6 anos, ele está escrevendo para um futuro governante, que ele não sabe, né, quanto tempo ele vai poder ter contato com ele, porque a tutoria podia, como a tutoria mudou, quer dizer, podiam até proibir que chegassem cartas do pai para ele. Porque tem essa coisa, né? A gente pensa numa criança, mas na verdade era um imperador, era um símbolo nacional já, né? E ele vai levar isso com afinco, esse martelar da cabeça de tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Isso é desde pequeno que ele vai. Mas então ele tem esse trauma da perda dos pais. Tem. Ele tem o trauma da regência, que é um período extremamente conturbado no Brasil, e tanto que a maioridade acaba sendo antecipada para ele poder assumir o trono, né? E a partir de então, parece que essa experiência traumática da convulsão política durante a regência, mais essa perda dos pais, faz com que ele tenha uma consciência muito forte do seu papel em manter o Brasil unido, em as instituições funcionando. E aí eu gostaria de tocar 2 pontos aqui que me chamam muita atenção na época. Primeiro, o grau de liberdade de expressão no Brasil. O Brasil talvez tenha mais liberdade de expressão que a própria Inglaterra, que era o lugar onde era considerado o lugar mais livre, né? Inclusive, Dom Pedro II era um cara que aceitava a caricatura dele mesmo. Sim, do Angelo Agostini, do Angelo Agostini, né? Então tem uma coisa muito interessante, o grau de liberdade de imprensa, e ele entendendo como isso é importante para ele ter o verdadeiro pulso da sociedade. E segundo, essa preocupação com as instituições fortes, respeitar a lei e ele atuar para fazer as instituições funcionar quando as instituições não funcionavam devidamente. São 2 características muito impressionantes de Dom Pedro II, né, no século XIX, que era uma coisa rara no mundo. Sim, então... Você falou de trauma, tem essa questão. Ele vai perseguir essa imagem do pai o tempo todo. Então, em que ele vai a Queluz, ver onde o pai morreu, vai para o Porto, ver onde o pai lutou. Passa por lugares que o pai passou no Brasil, às vezes no aniversário. Isso é muito interessante. E ele vai, mesmo no diário dele, ele vai, no 7 de abril de 1890, ele vai escrever: abdicaria como meu pai abdicou se eu não conseguisse levar o Brasil a uma república. República, no caso, mais a questão da res pública do que da república em si. Mas ele achava, dentro do pensamento dele, a república superior à monarquia. Porque ele via que... Mas aí, para isso, tinha que passar por vários estágios que ele não considerava o Brasil
ainda apto, que era a questão de educação, eram várias questões que ainda o Brasil estava engatinhando algumas coisas. Tanto que o lugar que ele vai escolher para morar no exílio é uma república, que é a França. Então ele tinha realmente essa ideia de que a república era o futuro. Talvez uma república meio idealizada na cabeça dele. Mas ele vai fazer tudo isso, ele vai colocar as instituições para funcionar, mas tem uma coisa que é muito especial nele, que é como ele vende o Brasil para fora, através dele mesmo. Então, quando ele viaja, quando ele manda fazer pavilhões do Brasil em feiras internacionais, ele cuida desses pavilhões, ele quer saber o que vai ser exposto, ele quer ver como que o Brasil vai se mostrar perante as outras nações. E ao contrário, ele está sempre antenado a todas as novidades que estão acontecendo no mundo. E ele traz isso para cá. Então, o cabo telégrafo, o cabo submarino. Ele vai atrás do Thomson na Escócia, ele vai virar amigo do cara a ponto de reencontrar ele na Feira da Filadélfia, no centenário da Revolução Norte-Americana. E o Thomson chega aqui no Brasil, vai fazer toda a questão de estudo do cabo submarino para ligar o Brasil à Europa. O Pasteur, nós temos o Instituto Pasteur criado 9 meses antes no Rio de Janeiro do que o que é inaugurado em Paris. O nosso Instituto Pasteur começou a funcionar antes. Quer dizer, tudo por quê? Porque a gente tinha um imperador ilustrado e antenado a tudo. E ele queria trazer isso para o Amigo Brasil. de grandes escritores como o Victor Hugo. Ele teve que se enfiar na casa do Victor Hugo, né? Porque o Victor Hugo não queria saber nada de monarquia, mas fica impressionado com aquele intelectual, porque não é só um imperador, é um intelectual, e que está fazendo trocas com o mundo, que está conversando com o mundo a respeito não só do Brasil, mas de ciência e de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que assim, alguém tão ilustrado nós nunca mais, não sei se teremos, mas eu acho que nós nunca mais tivemos. Agora, e só complementando, a questão da falta de censura. Ele chega a colocar no diário dele uma questão do Duque de... acho que ele não era nem Duque ainda, o Caxias, que era presidente do Conselho de Ministros, e ele era contrário ao que ele queria fazer, que era fechar um jornal, porque o jornal estava falando mal do governo, e ele fala, né, que a imprensa se combate com a imprensa. Isso. Então, era para deixar fluir, não era... E é justamente o contrário que acontece com a República, né? Assim que a República nasce, ela nasce em cima de uma ditadura que já fecha jornal, deporta quem fala mal. Estado de sítio, fechamento do Congresso, coisa que nunca existiu na monarquia. Estado de sítio, a gente passa a República Velha inteira indo à Era Vargas. A gente não vai saber o que é estado de sítio depois já no final da Era Vargas. É um horror.